Você já sentiu que está vivendo em um tempo onde tudo parece avançar, mas por dentro algo continua perdido? Temos mais tecnologia, mais informação, mais liberdade do que qualquer geração antes de nós. Ainda assim, a ansiedade cresce, as certezas se quebram e a sensação de vazio parece cada vez mais comum. É como se o mundo tivesse ganhado velocidade, mas perdido direção. E talvez a pergunta mais importante não seja para onde estamos indo, mas quem estamos nos tornando no meio de tudo isso. Existe um homem que olhou para esse abismo muito antes de nós e compreendeu algo essencial sobre a natureza humana. Ele viveu em um século de revoluções, crises e transformações profundas, mas enxergou além da política e da ciência. Ele percebeu que o verdadeiro campo de batalha não estava nas ruas, mas dentro da alma. Esse homem foi Dostoiévski, e sua obra não é apenas literatura, é um mergulho corajoso naquilo que tentamos esconder de nós mesmos. Dostoiévski não escreveu sobre personagens perfeitos ou heróis idealizados. Ele escreveu sobre culpa, orgulho, fé, dúvida, desespero e redenção. Ele entendeu que o ser humano é contraditório, capaz de atos nobres e também de escolhas devastadoras. Mais do que isso, ele percebeu que quando o homem perde seu eixo interior, todo o resto começa a desmoronar. E essa percepção talvez explique por que suas ideias continuam tão atuais. Ao longo deste vídeo, nós vamos explorar como ele enxergou o mundo que estava perdendo o chão, como revelou o colapso da mente que tenta ser absoluta e como mostrou que o caos individual pode se transformar em crise coletiva. Mas, acima de tudo, vamos entender por que ele pode ter compreendido a vida melhor do que quase ninguém. Não porque tinha todas as respostas, mas porque fez as perguntas certas, aquelas que ainda nos incomodam hoje. Se esse tipo de reflexão faz sentido para você, já se inscreva no canal e continue acompanhando, porque aqui a gente não busca respostas rasas, a gente busca profundidade. Agora, respire fundo, porque a jornada que vamos fazer não é confortável, mas pode ser necessária. Vamos começar pelo momento em que o mundo perdeu o chão e entender por que isso se parece tanto com o nosso próprio tempo. O século XIX parecia anunciar um novo amanhecer para a humanidade. A ciência avançava em ritmo acelerado, as máquinas tomavam conta das cidades e a industrialização prometia progresso sem limites. As pessoas deixavam o campo e corriam para centros urbanos que cresciam como nunca antes. Ao mesmo tempo, a religião começava a perder o papel de bússola absoluta da vida cotidiana. E sem perceber, o homem começava a experimentar algo novo e profundamente inquietante. Quando as certezas antigas começam a ruir, o que sobra no lugar delas? Se antes havia um norte claro, um conjunto de valores praticamente indiscutíveis, agora surgia um espaço vazio. E esse vazio não era apenas social ou político, era existencial. Se não existe mais um caminho pronto, como eu devo viver? Como decidir o que é certo ou errado quando tudo parece estar em transformação? Foi nesse cenário que Dostoiévski escreveu, observando com atenção o impacto dessas mudanças na alma humana. Ele percebeu que o progresso externo não significava paz interior. Pelo contrário, quanto mais o mundo avançava tecnicamente, mais o homem parecia se fragmentar por dentro. A liberdade que surgia não era leve, era pesada. Ela trazia junto a responsabilidade de escolher sem garantias, e essa sensação não soa estranhamente familiar para nós. Hoje temos acesso a informações ilimitadas, opiniões a cada segundo, especialistas para tudo e respostas instantâneas na palma da mão. Ainda assim, nunca estivemos tão ansiosos, tão divididos, tão inseguros sobre o que pensar. O excesso de informação não nos trouxe clareza, trouxe confusão.
Vivemos cercados de gurus, fórmulas prontas, promessas de sucesso rápido e certezas gritadas nas redes sociais. Todo mundo parece ter uma resposta definitiva para a vida, mas no silêncio da própria consciência, muitos continuam perguntando: é só isso? A polarização cresce porque é mais confortável ter um lado fixo do que admitir que estamos perdidos. A dúvida dói, mas a falsa certeza seduz. A liberdade, que deveria ser um presente, virou uma obrigação silenciosa. Você precisa se reinventar o tempo todo, provar seu valor, performar sucesso, felicidade, produtividade. Não basta existir, é preciso impressionar. Não basta viver, é preciso mostrar que está vivendo melhor do que os outros. E isso cansa mais do que qualquer trabalho físico. No fundo, o que Dostoiévski enxergou no século XIX foi o nascimento de um homem sem chão. Um homem que já não podia simplesmente seguir tradições, mas também não sabia construir algo sólido dentro de si. Essa falta de eixo gera um conflito interno constante. É como caminhar sobre areia movediça tentando parecer firme. E é justamente desse conflito que nasce a pergunta mais perigosa de todas. Se não existe um norte absoluto, eu posso criar o meu próprio? É aqui que entramos no próximo ponto, porque quando a mente decide assumir o lugar de Deus e criar sua própria moral, as consequências podem ser muito mais profundas do que imaginamos. É sobre isso que vamos falar no próximo tópico. O que acontece com a mente quando ela tenta ser Deus? Raskolnikov é o personagem principal do livro Crime e Castigo, de Dostoiévski. Ele é um jovem estudante pobre, inteligente e orgulhoso, que vive isolado e mergulhado nos próprios pensamentos. Aos poucos, ele começa a desenvolver uma ideia perigosa. Acredita que existem pessoas comuns e pessoas extraordinárias. As comuns devem obedecer às leis, mas as extraordinárias poderiam ultrapassá-las se isso trouxesse um bem maior. E ele começa a se perguntar em qual dessas categorias se encaixa. Convencido de que faz parte dos extraordinários, Raskolnikov decide provar sua teoria na prática. Ele comete um assassinato acreditando que está fazendo algo racional, quase necessário. Na mente dele, aquele ato não é simplesmente um crime, mas um teste. Um teste para saber se ele é forte o suficiente para viver acima da moral comum. No papel, tudo parece fazer sentido. Mas a realidade não funciona como uma teoria. Logo depois do crime, algo começa a se quebrar dentro dele. Não é a polícia que o destrói primeiro, é a própria mente. Ele começa a ter febres, pensamentos confusos, medo constante de ser descoberto. Cada conversa parece uma ameaça, cada olhar parece uma acusação. A consciência passa a ser um tribunal invisível que não o deixa descansar. Dostoiévski mostra aqui algo muito profundo e simples ao mesmo tempo. Podemos construir argumentos brilhantes para justificar quase qualquer atitude. Podemos dizer que foi necessário, que era o único caminho, que no fundo estamos certos. Mas existe algo dentro de nós que não aceita tão facilmente essas desculpas. A consciência não se cala só porque a lógica quer. Raskolnikov descobre que o pior castigo não é externo, é interno. Ele ainda está livre fisicamente, mas já está preso por dentro. A paz desaparece, o sono vira tormento e os pensamentos se tornam inimigos. Ele tentou ser juiz da vida dos outros, mas agora não consegue julgar a si mesmo com serenidade. A mente que queria ser superior começa a entrar em colapso. E isso não é apenas uma história distante, é algo que acontece conosco também. Quantas vezes racionalizamos uma escolha errada dizendo que era necessária? Quantas vezes nos colocamos em posição de superioridade moral, julgando os outros com dureza? No momento parece que estamos certos, que temos razão. Mas depois, no silêncio, algo começa a incomodar. Dostoiévski nos alerta sobre o perigo de tentar ocupar o lugar de Deus, de acreditar que somos a medida final do que é certo e errado.
Quando a mente se coloca como autoridade absoluta, ela carrega um peso que não consegue sustentar. A liberdade sem limite vira arrogância, e a arrogância, cedo ou tarde, se transforma em angústia. O drama de Raskolnikov nos mostra que o ser humano precisa de algo além da própria inteligência para se manter inteiro. Quando cada pessoa cria sua própria moral sem nenhum eixo maior, o conflito deixa de ser apenas individual. E é exatamente nesse ponto que o problema se amplia, porque quando muitas mentes entram nesse mesmo processo, o caos deixa de ser interno e começa a atingir a sociedade como um todo. É sobre essa transformação que vamos refletir agora, em Quando o Caos Vira Coletivo. Se em Crime e Castigo, o conflito acontece dentro da mente de um homem, em Os Demônios, ele explode no meio da sociedade. Aqui não é apenas uma consciência perturbada, é um grupo inteiro movido por ideias radicais. Ideologias começam a substituir valores humanos básicos. Pessoas deixam de enxergar o outro como ser humano e passam a enxergar como inimigo. E quando isso acontece, o caos deixa de ser interno e se torna coletivo. Dostoiévski mostra como ideias podem se transformar em armas quando perdem qualquer limite moral. Personagens manipulam, mentem e incentivam violência em nome de um suposto bem maior. Tudo parece justificável quando se acredita estar lutando por uma causa grandiosa. Mas no fundo, o que se espalha não é justiça, é destruição. E o mais assustador é perceber como isso não pertence apenas ao século XIX. Hoje também vemos grupos divididos, discursos cada vez mais extremos e pessoas incapazes de dialogar. Cada lado acredita possuir a verdade absoluta e trata o outro como ameaça. As redes sociais amplificam essa guerra silenciosa todos os dias. O resultado é uma sociedade fragmentada, desconfiada e emocionalmente esgotada. Quando não existe um eixo comum, qualquer divergência vira conflito. Em Os Irmãos Karamazov, esse problema ganha uma dimensão ainda mais profunda. A famosa ideia de que, se Deus não existe, tudo é permitido, não é apenas uma provocação religiosa. É uma pergunta sobre responsabilidade. Se não existe uma referência maior do que nós, quem define os limites? E mais importante, quem sustenta o peso das consequências? Dostoiévski não responde com discursos prontos, ele responde com personagens que tentam viver sem âncora moral. Muitos deles acabam esmagados pelas próprias escolhas. A liberdade sem sentido não produz grandeza, produz vazio. Quando nada é sagrado, nada é realmente importante. E quando nada é importante, o ser humano se perde de si mesmo. Esse é o ponto central que conecta todas essas obras. O problema não é a liberdade em si, mas o vazio que surge quando ela não encontra direção. Sem um sentido que organize nossas decisões, qualquer impulso pode parecer válido. Mas a mente e o coração não foram feitos para viver em permanente desordem. O caos externo começa quando o interno não encontra equilíbrio. E é aqui que Dostoiévski oferece algo diferente do simples pessimismo. Ele não diz que estamos condenados ao desastre. Ele sugere que a saída não está em argumentos perfeitos ou sistemas ideológicos impecáveis. A verdadeira redenção surge na relação humana, na compaixão, na humildade e no perdão. Não é uma solução mágica, é uma transformação silenciosa que começa de dentro para fora. No fim, o que ele compreendeu é que o homem só encontra estabilidade quando aprende a amar de forma verdadeira e responsável. Não um amor romântico ou superficial, mas um amor que sustenta mesmo quando dói. Talvez seja por isso que sua filosofia continue tão atual, porque ela não fala apenas de ideias, fala de escolhas diárias. E agora que entendemos como o mundo perdeu o chão, como a mente pode colapsar ao tentar ser absoluta e como o caos pode se espalhar, estamos prontos para voltar ao início e enxergar tudo isso sob uma perspectiva ainda mais profunda.
No fim das contas, quando olhamos para a filosofia de Dostoiévski, percebemos que ele não estava apenas analisando personagens de romances, ele estava revelando a anatomia da alma humana. Ele entendeu o que acontece quando o mundo perde suas certezas, quando a mente tenta ocupar o lugar de Deus e quando a sociedade começa a se fragmentar por falta de um eixo comum. Ele viu que o progresso externo não resolve o caos interno, e talvez essa seja uma das lições mais urgentes para o nosso tempo. Nós também vivemos em um mundo acelerado, cheio de vozes, ideologias e promessas de felicidade imediata. Também sentimos o peso da liberdade, a pressão de ter que decidir tudo sozinhos, de construir uma identidade perfeita, de provar valor o tempo inteiro. E assim como os personagens de Dostoiévski, muitas vezes tentamos justificar nossas escolhas, racionalizar nossos erros e fugir do silêncio da própria consciência. Mas a verdade é que a mente nunca mente para sempre. O que Dostoiévski compreendeu é que o homem não se sustenta apenas com ideias brilhantes ou argumentos sofisticados. Ele precisa de sentido, de responsabilidade, de vínculos reais. Quando a liberdade se desconecta do amor, ela vira arrogância. Quando a razão se separa da compaixão, ela vira frieza. E quando a sociedade abandona qualquer referência comum, o caos deixa de ser exceção e se torna regra. Mas ele também enxergou algo que muitos ignoram. Mesmo no meio da culpa, do sofrimento e da desordem, ainda existe a possibilidade de redenção. Não uma redenção mágica ou fácil, mas aquela que nasce da humildade, do reconhecimento das próprias limitações e da coragem de amar, apesar das feridas. Para ele, o ser humano não está condenado ao vazio, mas precisa escolher conscientemente um caminho mais profundo. Talvez por isso sua obra continue atravessando séculos, porque ela não fala apenas do passado. Ela fala de mim, de você, das nossas contradições diárias. Ela nos obriga a perguntar se estamos vivendo de forma automática, apenas reagindo ao mundo, ou se estamos realmente encarando as perguntas difíceis que moldam quem nos tornamos. E essa é uma decisão que ninguém pode tomar por nós. Então eu te deixo com uma reflexão simples, mas poderosa. O que você tem feito com a sua liberdade? Você está usando ela para construir algo verdadeiro ou apenas para fugir do desconforto de olhar para dentro? Dostoiévski compreendeu que a vida não se resume a sobreviver ou performar sucesso. Ela exige consciência. E consciência dói, mas também liberta. Se essa reflexão fez sentido para você, deixe seu comentário, compartilhe sua visão, inscreva-se no canal para que possamos explorar juntos outros pensadores que desafiam nossa forma de enxergar o mundo. Porque entender a vida talvez não seja encontrar respostas definitivas, mas ter coragem de fazer perguntas melhores. E essa jornada só está começando.